Vamos continuar olhando alguns cuidados que a gente tem que ter com linguagem, tá? Lembra lá do nosso exemplo anterior. Eu vou se Bruno não for. Carlos vai se Bruno não for. Tá aqui a frase novamente, ou quase. A única coisa que a gente vai fazer diferente aqui é acrescentar essa palavra. Eu só vou se Bruno não for. Tá? A gente só acrescentou isso e vai mudar completamente o sentido da frase, o sentido dessa sentença aqui, tá? Agora a gente pode afirmar, por causa desse só aqui, a gente pode afirmar que Carlos não vai se o Bruno for, tá? Ele está afirmando que só irá ao churrasco se o Bruno não for. Agora eu posso afirmar que se o Bruno for, o Carlos não vai, tá? No original a gente tinha se o Bruno não for, então Carlos vai. A ausência do Bruno implica a presença do Carlos, mas a presença do Bruno não tem nenhuma implicação necessária. Simplesmente não temos informação sobre esse caso, tá? Se o Bruno não for, acontece alguma coisa, é só isso que a gente sabe da situação, se o Bruno for. Agora, a gente tem algo diferente. Se Bruno for, Carlos não vai, tá? Então, nota a diferença desses dois casos. Antes a gente tinha a estrutura se o Bruno não for, tá aqui a minha hipótese, então Carlos vai. E agora a gente tem uma coisa diferente, se Bruno for, então Carlos não vai, tá? Agora, a presença do Bruno implica a ausência do Carlos. Antes, não. Antes, a presença do Bruno, desculpem, antes a presença do Bruno não tinha nenhuma implicação necessária. Agora, a presença do Bruno tem implicação bem relevante que a ausência do Carlos. Uma palavra só mudou completamente o sentido da frase. Tá? Vamos olhar aqui de novo. Antes a gente tinha se o Bruno não for. Tá? Se o Bruno não for, isso daqui significa, essa barra em cima significa não, e o B representa a presença do Bruno. Se o Bruno não for, então o Carlos vai. Aqui embaixo eu tenho se o Bruno for, então o Carlos não vai. Tá? Isso aqui representa Bruno não vai, isso aqui significa Carlos vai. E aqui embaixo é diferente. Se o Bruno for, o Carlos não vai. Isso é uma implicação, isso daqui é outra implicação completamente diferente. Mudou por causa dessa palavra daqui. A gente vai explorar mais isso. Vamos continuar relacionando lógica e teoria de conjuntos, tá? Vamos olhar nossa relação causal básica. Tá? Isso aqui não precisa ser necessariamente causal, tá? Mas com frequência é. A implica B. Uma determinada condição implica outra condição. A gente pode representar essa mesma sentença aqui de outras formas. Por exemplo, como a gente estava vendo, a gente pode escrever se A, então B. Se A, então B é a mesma coisa que A implica B. Ou, em símbolos, a gente pode escrever A, seta de implicação, B. É tudo a mesma coisa. A implica B, se A, então B. A, seta de implicação B, é a mesma coisa, se a gente lê A implica B da mesma forma. A e B são condições que guardam uma determinada relação. Vamos pensar em um exemplo concreto. Se chove, então molha. Nesse exemplo, A é a condição chover e B é a condição molhar. Essas condições têm nomes bem específicos. Você não precisa decorar, mas aos poucos você vai se habituar com eles, porque eles vão aparecer com grande frequência. Nessa estrutura aqui, se A então B, A implica B, A é chamada de condição suficiente e B é chamada de condição necessária. Essa é uma nomenclatura muito comum em matemática, tá? Vamos tentar entender aqui no nosso exemplo. Chover é uma condição suficiente para molhar. Ou seja, a gente não precisa de nenhuma outra condição, nenhuma outra informação para poder afirmar que algo vai ficar molhado. Choveu
é suficiente, eu garanto que necessariamente vai molhar. Molhar, por sua vez, é uma condição necessária. Afinal, necessariamente vai molhar alguma coisa, dado que choveu. Então, molhar, essa condição B, que está aqui do lado direito, segue necessariamente da condição A. Portanto, B é dita condição necessária. É importante deixar uma coisa clara. As condições necessárias e suficientes não guardam nenhuma relação cronológica, tá? A princípio você pode pensar que é necessário tem que vir antes, né? A condição necessária precisa vir antes, mas necessário aqui não está sendo usado nesse sentido. A condição necessária não precisa vir antes da condição suficiente. A implica B não significa de maneira alguma que A vem antes de B. E o exemplo acima já mostra que realmente esse não precisa ser o caso. A condição necessária, molhar, vem depois da condição suficiente. É uma consequência inescapável, ou seja, uma consequência necessária da condição suficiente. Então, o necessário não precisa ser algo que vem antes, o necessário pode perfeitamente ser uma consequência necessária de uma outra condição. Bem, mas como isso se relaciona com a teoria de conjuntos? É simples. O que a gente chama de A implica B em lógica é chamado de A está contido em B em teoria de conjuntos. É a mesma coisa, formas diferentes de representar a mesma coisa. Você pode dizer A implica B ou A está contido em B. Tá? Nota que A está contido em B pode ser dito. Se um elemento está em A, então necessariamente ele também está em B. Tá? Vamos pensar em um exemplo bem simples. O conjunto de números naturais está contido no conjunto de números inteiros. Ou, de outra forma, se um número é natural, então esse número também é inteiro. Primeiro, a gente usou a estrutura de teoria de conjuntos. O conjunto de números naturais está contido no conjunto de números inteiros. E depois a gente usou a estrutura de lógica. Se um número é natural, então esse número também é inteiro. A informação que a gente tem aqui em cima ou aqui embaixo é exatamente a mesma. Tá? Recuperando nosso vocabulário anterior, a gente diz que um número ser natural é condição suficiente para ser inteiro. Ou um número ser inteiro é condição necessária para ele ser natural. Que, afinal, é impossível a gente ter um número natural que não é inteiro. A gente vai continuar explorando a relação entre lógica e teoria de conjuntos. Deixa eu fazer uma pausa nesse vídeo aqui agora, a gente retoma no próximo.